Como eu falei mais uma vez, professores, o tema da diversidade religiosa, que também se encontra na diversidade cultural, ela é caro, porque nós temos uma formação cristã e colonizadora. Portanto, nós temos um viés, primeiro, das religiões monoteístas, e elas têm um caráter universal, elas querem ser universal. A gente vai trabalhar esses pontos, pontinho a pontinho. E quem fala aqui para vocês, só abrir um parêntese, porque é importante a gente saber de onde a pessoa está falando, para a gente entender também as desconstruções que a gente pode estar fazendo. Porque não adianta a gente falar sobre diversidade, a gente falar sobre cultura, sobre ética, e ética é essa vigilância, né? A gente vigiar o que as nossas ações, se isso não for desconstruído primeiro em nós. Não é sobre, em primeiro lugar, dizer que nós vamos... Não, para mim está tudo bem, eu concordo com tudo, eu sou adepto de tudo, eu vou para todos os lugares. Não, e nunca foi sobre isso. Mas é sobre respeito. Eu sou evangélica desde pequena. Desde que eu não me entendo com gente. Não contem para ninguém. Já tem 39 anos isso. Aí você se você é mais velho, piorou pro seu lado, né? Então, assim, eu tenho uma construção dentro de uma igreja evangélica, uma formação, desde que eu me entendo, meu construto perpassa por isso. Diante de uma igreja histórica, protestante histórica, tudo bem. Essas desconstruções de falar assim, não, mas o outro tem direito de ser o outro. Eu não tenho problema com isso. Não foi só a universidade, porque às vezes as pessoas têm essa coisa, né? Você vai fazer história, você vai desviar do seu caminho, você vai enriquecer o seu caminho. Você vai entender as outras trajetórias dos outros também. Você vai entender que o mundo é plural. O mundo é diverso. Essa construção do século XIX, que vamos se tornar uma cultura só. Antes disso, os antecedentes que a gente percebe com a chegada, a partir das grandes navegações, que é um choque de realidade. Os povos europeus, quando se deparam com um novo mundo, como eles vão dizer, é um choque. Primeiro que os indígenas tomavam banho. Banho era caro para os europeus no geral, por conta de todo o cristianismo e a ideia de que o pecado original tinha a ver com o sexo e a manipulação do corpo. Os europeus no geral tomavam banho 2 vezes no ano. Era muito. Um banho estava bom. Inclusive a grande mortandade, que é a peste negra, ela vai passar as pulgas. As pessoas tinham pulga, gente. As roupas colavam no corpo da pessoa. Então, relatos de alguém que tomasse 3 vezes banho no ano, era uma pecadora. Era um pecador, isso custava. Um dos relatos que a gente vê desse estranhamento de caminha é quando ele pega e ele vai dizer que os indígenas, eles tomavam banho. E eles tomam banho. Você acha que a sua aciez vigia, viu? A sua vontade de tomar banho, a gente toma banho 2, 3 vezes no dia. Você acha que veio de quem? Dos povos originários. Eu não posso falar dos povos africanos, porque eles foram aviltados de sua humanidade, quanto mais do direito de tomar um banho. Mas não foi do europeu, não. Isso é algo que vai vir dos povos indígenas. Então há um estranhamento. Mas esse estranhamento vai causar depois o quê? Uma repulsa. A princípio, a ideia de bom selvagem, de mal selvagem. A gente vai trabalhar eu estou falando dos europeus, embora Europa a gente só usa essa terminologia a partir do século XVII, mas apenas como uma forma didática para compreender. Isso só vai ser utilizado a posteriori. Então, essa visão desses povos é uma visão extremamente... Quem são eles? Nós que somos
A Europa era a periferia do mundo até o século XIV, até as grandes navegações. E só navegaram com o conhecimento trazido dos árabes, dos africanos, conhecimentos dos chineses. É só para a gente ter uma ideia, mas o preconceito, ele vai marcar presença desde o início. Vamos lá? Bom, como eu falei, a repulsa sistemática pelo que é diferente é a ideia do bom selvagem, do mal selvagem. Mais à frente, nos séculos 19 e 20, quando começa a colonização do continente africano, a partilha da África e da Ásia, porque essa colonização ela não acontece no continente africano no período das grandes navegações, no período da Idade Moderna. A colonização se dá aonde? Na América. Essas pessoas vão ser trazidas, e aí eu abro um parêntese importante, veja só, os povos africanos, a gente precisa pensar que a partir das grandes navegações, nós vamos ter uma realidade de monetarização, de venda de pessoas. E a escravidão vai passar a ter cor da pele, porque é o continente que vai fornecer um número maior. E a partir disso, além da toda a retirada de humanidade que vai ser feita em relação a esses povos, tudo que vem deles vai ser tido como o quê? Algo demoníaco e algo ruim. Nós vamos ver isso mais adiante. A cultura e a alteridade revelam muitas linguagens presentes no social, mas que se fazem visíveis aos olhos e ouvidos, dado que nossa percepção encontra-se cativa de nosso pensar, por princípios e valores de nossa cultura, tidos por nós como universais, verdadeiros, legítimos e únicos. É difícil para o professor, em sala de aula, em alguns momentos, e vocês trabalhando nisso, na diversidade, alguns alunos eles têm uma dificuldade muito grande de dizer que eles pertencem a religiões de matriz africana. É óbvio. Os motivos eu preciso falar. Alguns professores, inclusive, têm vergonha de dizer que frequentam terreiros, que frequentam mesas, porque os colegas muitas vezes veem eles já com um olhar diferente. Como é que nós vamos construir uma nova educação? Aqui, eu sempre falo, quando a gente fala de colégio, quando a gente fala de formação de pessoas, de educação, a gente está falando de respeito. Não existe educação sem respeito. Nós precisamos começar a pensar até que ponto nós estamos abertos para o diálogo. E o diálogo não é apenas perguntar ao aluno se ele pertence, qual é a religião que ele pertence. A gente pode fazer essa conversa, essa roda com os meninos, mas eu acho que isso primeiro precisa ser construído, a ideia de respeito e a construção de alteridade. O outro pode ser o outro ao meu lado. Eu permito que o outro possa manifestar a sua realidade ao meu lado, as suas crenças, quem ele é, no que ele acredita. Porque se isso não for viável, se isso não for possível, eu preciso realmente fazer um trabalho. O primeiro trabalho é conosco. Como eu falei, para mim, houve desconstruções. Alguém que vem de toda uma realidade, e a gente vai falar mais a fundo sobre isso, e depois vocês vão estar abertos a fazer perguntas, mas quem vem o tempo todo ouvindo que aquilo ali é do demônio, até porque demônio faz parte do cristianismo. Os demônios são nossos. Os demônios são nossos. Mas até que ponto isso aqui, como é que você desconstrói isso? Continuando sendo convicto da sua fé. As pessoas têm muito medo de abrir ao diálogo, porque parece que elas têm muito medo de... Não, se eu abrir o diálogo, eu posso até ser influenciado. Eu quero entender isso. Até que ponto a gente pode realmente falar, construir esse saber. Mas vamos seguindo aí, porque ainda tem muita coisa.
Nós pertencemos à cultura ocidental, uma cultura que quer ser homogeneizante, uma cultura que é branca, que é racional, a ideia de civilizado, e é isso que o século XIX vai trazer para nós. Inclusive, os rituais feitos por determinadas religiões eram vistas como animistas, primitivas. Então, como é que isso? Nós somos os civilizados. A gente não mata uma galinha, a gente não mata um bode, não pega o sangue e joga. A gente só mata a gente. A gente só mata a gente. Só explora a gente. A gente só ofende gente. Mas a gente não mata, né, uma galinha para fazer um sacrifício. Compreende como quando a gente não consegue ter esse olhar de alteridade, a gente começa a reduzir o outro, demonizar o outro, mas nós somos os civilizadores. O que a gente fizer, tá bom. O que a gente fizer, tá ótimo. É legitimado. Bom, nem todos são iguais, mas haveria alguns melhores que os outros. Essa é a ideia do processo colonial. Quando nós chegamos, quando as naus chegam aqui e depois vão trazer a companhia de Jesus, porque qual era a ideia dos portugueses? Os portugueses, eles têm uma missão, e uma missão de cristianizar. Não era apenas uma questão de explorar, mas era de cristianizar. E eles vão utilizar a companhia de Jesus, que faz parte da Contra-Reforma. Os cristãos já estão brigando entre si, de forma teológica, que é a questão da reforma e da Contra-Reforma. Aqui nós vamos trazer, porque nós temos uma realidade. Esses selvagens precisam conhecer o Criador. Vão estudar a língua. Nós sabemos que vão ter 4 grandes troncos, inclusive linguísticos aqui. E José de Anchieta, que vai, um dos fundadores da Escola de São Paulo, que vai virar São Paulo, vão trazer, vão conhecer, e aí vai se permear a ideia que vai ser disseminada e que até hoje a gente repete, que é uma frase do texto, diálogo de Nóbrega, de que esses selvagens, primeiro, esses qual? A gente está falando de qual povo? A gente está falando dos Caribé, nós estamos falando dos Chavante, nós estamos falando dos Tupi, nós estamos falando dos Tupinambá, dos Tupiniquins, de qual nós estamos falando? E aí vai dizer, não, esses povos, eles não têm 3 letras, não foi isso que foi muito dito, não é que não existia na língua deles, mas isso foi passado adiante com esta ideia. Eles não têm nem lei, nem Deus e nem rei. Cabe a nós impor o cristianismo, porque a ideia de Nóbrega era a imposição do cristianismo através de guerras justas, ou seja, com as guerras que fossem apresadas pela força. Quem não quisesse ser batizado, gente, e se converter ao cristianismo, poderia ser usado como escravo, eu estou falando dos povos indígenas, ou poderia ser morto. O cristianismo, a princípio, vai ser colocado dessa forma. Pode passar. A ideia da homogeneidade da crença, que eu já tinha falado, mas pode passar adiante, porque esses slides também é para ficar na mão de vocês. Então, o outro é isso aí. Um detalhe que a gente vai ver, mas isso aí, pode passar esse adiante, que eu quero exatamente uma frase, só passando aqui para poder ver essa frase, pode passando, depois eu volto para... Pode passar, a gente vai, depois a gente volta. Seguindo... Isso aqui são alguns materiais. Pronto. Só voltando. Exatamente. Eles não têm lei, não têm fé nenhuma, vivem seguindo natureza, não têm rei, nem obedecem a ninguém. Se tornou praxe falar exatamente isso. Pode seguir a próxima. O gentio da terra
que com grande facilidade aderiria à cristianização, também resistia com mil artimanhas. É um outro, eu acho que é o próximo slide. Pronto, eu queria pegar esse diálogo de Manuel da Nóbrega, quando ele vai construir um diálogo simulado com Gonçalo Alvarez. Gente, Gonçalo Alvarez, ele era um ferreiro. Se vocês não sabem, a questão dos escampos, um dos produtos mais utilizados era metais, não era isso? Na troca, porque os povos indígenas não manipulavam o ferro, e eles construíram uma verdadeira admiração pelo ferro e um verdadeiro respeito pela figura do ferreiro. Então, Gonçalo Alvarez era um homem que era extremamente respeitado, tanto que eu estou falando de uma realidade dos tupis ali. Eles traziam comida, farinha e tudo mais para Gonçalo Alvarez. Olha que ensinamento interessante. Você vem com paus e pedras, melhor com ferros, e eu venho com você de que maneira? Trazendo o meu melhor. Trazendo o meu melhor. Esses são os maus, esses são os que não têm rei nem lei, que vivem do jeito que bem querem e bem entendem. São esses, imagine. Então, nesse diálogo ele vai falar: por demais é de trabalhar com estes, são tão bestiais. Esse termo bestiais vão ser muito utilizados exatamente para botar o outro numa posição inferior. Quando a gente fala sobre diversidade religiosa, a gente tem que parar de olhar os outros com essa visão aqui. Como eu falei mais uma vez, eu sou evangélica, portanto eu sou cristã, e um grande defeito do cristianismo é que a gente acha que a gente é superior. A gente acha que a gente tem um único Deus verdadeiro e que por causa disso nós podemos, o outro tem que se curvar à nossa vontade. Nós ficamos extremamente incomodados quando alguém chega e fala assim: eu quero saudar os meus ancestrais. Poderia começar falando: eu quero saudar os meus ancestrais, os orixás. Ai meu Deus. Aí embrulha o estômago do crente, embrulha o nosso estômago, o estômago do católico. Eu preciso, como eu falei, eu estou falando do lugar da crente aqui, que precisa se ver o tempo todo sobre isso. Por que me incomoda tanto? Porque chegou a minha mensagem de que era mal, era ruim, e de que até falar isso já parece que a energia baixou do ambiente. Que não lhes entra no coração coisa de Deus. Estão tão encarniçados em matar e comer que nenhuma outra bem-aventurança. Era para ter falado antes do povo levar comida para ele, né? Porque sabem desejar pregar estes é pregar em deserto a pedra. E aí ó, o que Mateus Nogueira vai falar, porque ele não vai colocar, como eu falei com vocês, é um diálogo simulado por Manuel da Nóbrega. Se tivessem rei, poderiam se converter, ou se adorasse alguma coisa, não adorar o Deus tupi e os elementos da natureza. Como não sabem que coisa é crer nem adorar, não podem entender a pregação do Evangelho, pois eles se fundem em fazer crer e adorar a um só Deus, e a esse só servir. E como este gentil não adora nada, nem crê nada, tudo que ele dizer significa nada. Vemos que são cães em se comerem e matarem, e são porcos nos vícios e na maneira de se tratarem. Tem diálogo? Se eu começo vendo o outro dessa forma, como uns bestas, como animais, como aqueles que não têm adoração a nada, que não têm respeito a nada, que diálogo eu vou ter? Como é que eu posso dialogar sobre isso? É interessante, né? Eu fico lendo essas passagens, esses diálogos e tudo mais, eu fico, meu Deus. Eles não creem em nada, não tem nada, eles não são nada. Mas isso aqui sabe o que é? Eles estão nesse momento num desânimo muito grande, porque os povos indígenas construíram
suas estratégias para não se render à colonização. Porque a colonização, gente, não é só a colonização do ponto de vista social, político e econômico. A colonização se dá aqui também. E essa é a pior de todas. Ela ainda está reverberando em nós. A colonização ainda reverbera em nós. As marcas psicológicas, eu converso com os meus alunos e eu falo assim: você se vê bonito? Você se vê bonita? Você consegue se ver como alguém merecedor de estar numa posição maior? Porque a grande maioria deles são afrodescendentes. Vocês conseguem se ver assim? Porque a grande marca que a colonização deixou foi exatamente isso. Aí esse menino, ele é preto, ele é pobre, ele é do candomblé ou da umbanda, ou seja, ele tem tudo que a sociedade rejeita. A sociedade diz que não é bom. A gente precisa entender que quando falamos de educação, quando a gente toca nesses pontos, olhe o outro com o olhar de quem está vendo um ser humano. É difícil, porque a gente está vendo o outro como é o aluno, é o Ulisses. Olhe o ser humano do seu lado. O colega é o ser humano, o aluno é o ser humano. Eu comecei a refletir isso porque, ao longo da nossa prática, eu estou lecionando desde 2006 e eu fico olhando: meu Deus, quantos equívocos eu cometi. Eu acho que vocês pensam assim, volta e meia: como eu pude falar aquilo? Como eu pude fazer isso? Como eu não observei aquilo? A gente está falando de formação. Olha, gente, e como a gente está falando de formação, e abrindo esse parêntese, é interessante como a gente ouve algumas coisas. De outros, eu falei: gente, alguém pode estar falando isso de mim. De um aluno falar assim, um professor, eu tinha ele em grande estima. Ele tinha, mas ele, um dia, ele falou um negócio, ele olhou e falou assim, com a menina que estava do meu lado, falou assim: tu tem coragem de namorar com isso? Ele disse: naquele dia, aquele professor morreu para mim. Uma coisa morreu aqui dentro. Muito forte. Olha o poder do professor, olha o poder que nós temos como educador. Olha a situação. Morreu. E a gente tem que tomar cuidado na nossa formação e nesses diálogos, principalmente que envolvem religião e tudo mais, para que a gente crie realmente uma cultura do respeito. É difícil, gente, não é fácil. Eu estou mexendo em crenças. Tem pessoas que estão incomodadas com algumas falas minhas aqui, porque incomoda, mas a ideia é que a gente é grande, faz igual, você é grande, você é forte, você aguenta. Mas o menino está em formação e vendo a gente como uma figura de autoridade. Então, somos nós que temos que tomar cuidado quando a gente fala para ele. Lembrando que a gente fala: mas o menino está mais esperto que a gente sobre algum ponto de vista ou outro, mas eles não têm a maturidade necessária para formar e para separar algumas coisas. Eu queria que voltasse, porque eu só queria pegar esse diálogo aqui. Pronto. Exato. Essa frase que está em Grande Sertão Veredas, eu acho muito interessante. Muita religião, seu moço. Graciliano Ramos é incrível, né? Eu cá não perco ocasião de religião, aproveito de todas, bebo água de todo o rio. E o Val Arari vai dizer que o sincretismo é a maior religião do mundo. Eu não gosto da palavra sincretismo, mas a gente vai trabalhar sobre isso. Mas se eu fosse dizer que se alguém inventou sincretismo nesse mundo, foi o brasileiro. Só que o problema é as ressignificações que a gente vai falando. Como é que a gente pega o elemento do outro e depois a gente diz: o outro é demônio, mas eu que peguei o elemento, né? Eu ressignifico e fica santo. Quer ver uma coisa? A Igreja Católica fez muito isso. Porque não existe religião pura, viu, gente? Essa coisa de que eu estou... Tudo perpassa por um ponto de vista e a vista de um ponto. A minha interpretação da Bíblia, o que eu entendo por ser cristão, não é eu que entendo e não é uma visão da Bíblia. É uma visão que me passaram a respeito dela. São interpretações outras. As cruzadas, que foi importantíssimo para a Europa acordar para a vida. Chegou lá nas Índias e tudo mais, viu um novo mundo.
E aí, quem é católico aqui? Aleluia. Os católicos aqui, quem é que reza o texto sempre aí? Não, tá certo. E o texto é de vocês? Ela falou, é meu, eu comprei, é meu. Na questão da religião católica, o texto é do cristianismo? Não. O texto é de quem? Boa pergunta, né? São dos indianos. Ó. Exatamente. Exatamente, muito bem. Em vários povos. O que é que o cristão vai lá e faz? Eu gostei. Eu gostei da ideia, vou pegar, mas agora não é mais para nenhum tipo de entidade, não é um mantra que eu estou ali emanando, não é mais. O que é que eu faço com isso agora? Eu agora vou rezar para os santos. A gente fala, né? A gente inventou um monoteísmo. O monoteísmo, ele vem do politeísmo. A gente vai ver que o politeísmo, ele constrói duas grandes crenças, que é o monoteísmo, o politeísmo. Geralmente você tem um panteão de deuses. Desse panteão de deuses, se retirava um deus, começava a ser adorado mais. Abre parêntese. Monoteísmo não é evolução do politeísmo. É só uma realidade. E o dualismo, a realidade do bem e do mal, que está imbricado agora no monoteísmo, principalmente nas religiões neopentecostais. A gente vai falar sobre isso. O que é que a gente pega? Monoteísmo, como eu falei. Qual é a primeira civilização a se transformar em monoteísta no mundo, que se tem relato? Professores de história, cadê vocês? Egito. Akhenaton não vai transformar do panteão de deuses egípcios, vai pegar um dos menores, que é Aton, que é o deus Sol, não vai ter por um breve período, breve período mesmo. Pois é, monoteísmo vai surgir na África, inclusive. A primeira grande civilização que se tem notícia com monoteísmo vai ser isso aí. E o dualismo a gente sabe que é o zoroastrismo, né? Zoroastrismo, não é isso? De Zoroastro, os persas, que é a ideia da dualidade. É interessante que, por mais que a gente tente, a gente não consegue deixar de ser politeísta. Eu vou falar isso porque é bom vocês até instigarem os alunos. Professor tem que criar um pouco de polêmica. Fala, poxa, mas eu só adoro o único Deus. E os santos católicos? Eles vão ser adorados como um panteão. Tem gente que ora mais para Nossa Senhora do que para Jesus. Porque pede para a mãe que o filho, né, atende. Os santos católicos vão assumir esse lugar dentro do monoteísmo. Porque, por incrível que pareça, nós não conseguimos deixar de ser politeístas. Aí você fala, o evangelho, eu não gosto de culto às imagens. Sim, e a Bíblia? O meio evangélico praticamente cultua a Bíblia. Há uma veneração. A Bíblia é a verdade, nada fora da Bíblia. Nós fazemos um verdadeiro culto à Bíblia e não nos percebemos disso. Alguém vai falar, tem gente chateada comigo aí. Ô irmão, fica não. Você sabe que para ir para o céu tem que perdoar. Então, vá pensando direitinho aí e veja, a gente tem uma verdadeira idolatria pela Bíblia. Repare, deixa eu reverberar aí, o tempo vai lhe dizer se eu estou mentindo ou não. E também pelos gurus também, que agora da fé, né? Uns bispos aí. Uma vez eu vi, eu falei assim, deixa eu assistir. E tem hora que a gente tem que assistir, passa raiva, mas vamos assistir. Falei, vou ver um pouquinho de Valdomiro. Aí, alguém contando uma bênção que recebeu. Aí Valdomiro, eu não vou nem tentar
pegar aqui não, até porque eu sou canhota, para poder pegar com a mão direita. Eu sei que ele botou a água, ele bebeu e deixou um pouco. A menina pegou o copo aqui, meu irmão, fez isso aqui, tá até a Ana, porque tinha Tu salva. abençoada. Covid. Imagine. O que é isso? Poderes mágicos. O curandeiro não pode. O pajé não pode. O calundu não pode. Os calundus exatamente tinham a ver com a questão das práticas curandeiristas. O banho de folha não pode. Não pode aonde? Se você pegar na terça-feira é diferente da sexta. Se você pegar o sal grosso. Gente, um dos maiores legados que as religiões de matriz afro preservaram, manteram, nos ajudaram foi a questão das plantas, da utilização correta das plantas, da questão medicinal, do bem que elas fazem. E a gente, muitas vezes, tem tanto preconceito que a gente não consegue ver a grandiosidade desse conhecimento. Tome cápsula, é aqui, ó, resolvemos o problema. Tome cápsula, meu irmão. Não precisa tomar o banho de folha, não. Se eu tomo em cápsula, que já vai ajudar a resolver. Vamos lá? Ai, o que é religião, gente? Religião é problema. Religião é problema. Mas vocês sabiam que religião nem sempre foi um problema? Um dos maiores agregadores, unificadores de sociedades foi a religião. Os impérios, o dinheiro e a religião. Quanto mais as sociedades começaram a se tornar complexas, mais elas precisavam, hierarquizadas, elas precisavam de quê? A ideia de ordem. E aí você precisa de coisas para organizar e pacificar os coraçõezinhos. E a religião foi um desse ponto. Então, onde é que a gente se perdeu na questão da discriminação? É a questão da alteridade. Mas a religião é foi um dos polos mais agregadores. Religião, gente, é isso aí. É como a gente vai enxergar nossa existência numa ideia sobre-humana. Muitas vezes não é sobrenatural. Algumas religiões vão trabalhar sob o ponto de vista sobrenatural, mas é do ponto de vista muito mais sobre-humano. Tem algo que é maior do que eu. Tem algumas forças que são maiores. Mas as religiões que vão permanecer e vão se tornar, né, prósperas, elas são aquelas que vão ter um caráter universal e missionário. E aí você pega o islamismo, você pega o budismo, e alguém vai falar, o budismo? Qual é o Deus do budismo, gente? Quem é? O budismo não tem Deus. Coisa que menos o budismo se preocupa é com Deus. O budismo, Buda não é Deus. Eu já ouvi muito isso em mensagens. Por favor, irmão, quando você for pregar, não fala que Buda é Deus. Buda não está para se atingir. É iluminação. Depois que você passa pelo Nirvana. O Nirvana significa fogo extinto. O que é que queima o seu coração e que vai trazer sofrimento é apego e desejo. Nós somos movidos por isso. E estamos o tempo todo cheios de desejos. Não é isso? Ai, que vontade de comer agora um doce. Chegou o final de semana, eu sou uma formiga. É interessante isso porque quando a gente vai trabalhar nesses componentes curriculares, nós não vamos trabalhar a religião para dizer... É importante que o professor conheça algumas religiões. Por isso que eu estou até falando desse livro. É importante ter uma dimensão das religiões. Mas o objetivo desses componentes curriculares é desenvolver a espiritualidade, que é uma coisa completamente diferente de religião. Religião são normas, cada uma tem a sua, vai ser criado, menino, família, deixa lá o povo se resolver. Até se o menino não quiser saber de mais nada. Isso é um problema dele. Mas a espiritualidade é algo inerente ao ser humano.
Isso aí, estudos científicos já comprovam. Todo mundo tem, até quem fala assim, eu sou ateu, mas ele tem a questão da espiritualidade. E nós temos que lembrar que nós somos seres humanos que precisam estar integrados. Nós estamos vivendo numa realidade, e as suas aulas podem ser de grande valia para o aluno, de extrema fragmentação. A Revolução Industrial fez isso com a gente. O capitalismo fragmentou o ser humano. Então a gente está bem numa área, mas está péssimo em outras. E se você é professor, então? Porque o professor é assim. O professor não tem minuto de paz. Se ele está bem financeiramente, no amor ele não está bem. E assim a gente vai vivendo tentando cambalear, né? Tentando resolver os problemas. Geralmente essa é a realidade do professor. Mas entenda bem, você é um ser único. O seu é sistêmico. Nós estamos completamente desalinhados. Outro dia eu fui para uma microfisioterapeuta, muito importante, porque não sei se vocês conhecem, é um ramo da fisioterapia, é microfisioterapia, questão de células e tal. E aí eu fui tratar de alguns problemas para poder ficar bem. E aí quando ela pegou aqui, chegar esquentando, ela falou: seus chakras estão desalinhados. Aí eu estava conversando com um amigo, ele falou assim: ó, amiga, sabe quando é que meus chakras estão desalinhados? É quando eu não estou buscando a Deus. Eu falei: amigo, deve ser isso mesmo. Eu acho que eu estou precisando melhorar mais a minha, exatamente, a minha questão de conexão. Falei: interessante, procure, né, fazer um reiki. Eu falei assim: eu vou até ver, mas o dinheiro agora não dá, eu vou ter que resolver com Deus mesmo. O problema de Deus é do 0800. Vamos alinhar esse chakra aqui, Senhor, porque eu não tenho dinheiro para gastar. Mas repare, nós estamos falando de um ser, e principalmente quando a gente fala de fundamental, eles estão descobrindo o outro, descobrindo a si mesmo, descobrindo o outro. Que tal descobrir nessa proporção de uma alteridade? O outro pode ser o outro. Não há riscos do outro ser o outro e isso impedir de eu ser quem eu sou. Isso é muito importante, gente. Nós estamos falando sobre indivíduos que são espirituais também, que tem uma questão de espiritualidade que precisa ser desenvolvida. Então, vamos lá? Pode ir passando. Eu estava falando do budismo, só um detalhe aqui, pode deixar aí. O budismo, como eu falei, não tem um Deus. Claro que outros Budas Buda é um estado, vamos dizer assim, entre aspas, búdico, que você pode atingir quando você cessa os seus desejos, através de técnicas que vai ser desenvolvido por Siddhartha Gautama. A ideia de uma meditação que você esvazie, é o fogo extinto, Nirvana. E aí, mais ao longo, nós vamos criar alguns seres que vão ser tidos tanto como iluminados, que eles vão ser passíveis de uma veneração. Então, por isso vão ter alguns Budas e alguns Bodhisattvas, ok? Que vão incorporar um panteão. Mas no budismo, a coisa que menos importa é a figura de um Deus, ou de deuses. É a coisa que menos importa. A ideia é você. E principalmente quando eu trabalho com os meninos, que eu falo sobre o budismo, que aí vocês podem pegar, e isso é muito interessante para trabalhar, porque é uma filosofia. É uma filosofia. Quais são os apegos que mais causam sofrimento na sua vida? É muito interessante, porque eu também começo a perceber e enumerar o que é que me causa tanto sofrimento. O que é que te falta? O que é que te falta ainda? É muito interessante trabalhar isso com os meninos. Assim como quando eu trabalho com os egípcios, a gente vai pegando as religiões, a gente vai pegando algumas coisas, alguns formatos, e são interessantes. A questão das penas, né? Osíris, que era o deus mais popular, porque era o deus da prestação de contas, e aí você botava uma pena de avestruz e botava o coração para pesar. Teoricamente, uma pena e um coração, quem é que vai ser mais pesado? Mas a questão não é a intenção do coração. O coração só vai para baixo, só vai pesar, vai ser mais pesado se ele estiver cheio de sentimentos ruins.
Aí eu começo a trabalhar com eles isso. Quais são os sentimentos que estão no seu coração, que estão pesando sua vida? Eu não vou de formação de pessoas. É nisso que a gente tem que se debruçar. Não é sobre qual religião é melhor, é pior, porque faz determinado tipo de ritual. Isso não nos cabe. Isso é do outro. Está interferindo em sua vida? Está atrapalhando sua vida? Não. Vai alinhar seus chakras. A gente que precisa alinhar os nossos chakras e ficar bem com a gente mesmo. Entendeu? É um ponto importante para nós. Vamos lá. Politeísmo é inerentemente tolerante e raramente persegue hereges e infiéis. Vocês sabem esses termos hereges e infiéis? É muito bom a gente ter esses conceitos. O herege, isso aí é tudo relacionado ao catolicismo. Quem é o herege? Sou eu, que sou evangélica. Todos os protestantes são hereges perante a Igreja Católica. Havia uma doutrina, a gente passou por cima dela. Herege. Infiéis são os islâmicos, viu? Eles, ou seja, não o que é ser infiel. Então, eles são infiéis, ok? Nós somos hereges. Tem uma diferença. E sobre essa questão de tolerância, a gente vai falar mais à frente. Guarde essa palavra, porque é outro problema também. Sincretismo, eu já falei com vocês que é um problema, né? É um termo que a gente precisa aspiar. E tolerante também. Vamos lá. Pode passar. Sobre as religiões dualistas, como eu falei, que vão ser incorporados, a gente vai ver isso com o neopentecostalismo principalmente. Porque qual é a grande questão? O monoteísmo, ele resolve o problema da ordem, mas não resolve o problema de por que um Deus bom permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas. O dualismo vai me dizer, existe o bem e existe o mal. E eles são autônomos. Então o mal age no mundo, assim como o bem age. Então, diante disso, só que o dualismo não fala de ordem, porque parece que o mundo vai virar um caos dessa forma. São duas forças que lutam contra isso. Como isso vai ser incorporado ao monoteísmo, a gente vai ver. É só aqui, gente, a título de algumas coisas, como eu falei, que vai estar no slide disponível para vocês, que vocês depois vão ter essas informações, certo? Que eu não vou trabalhar ela agora. Vamos passar? Pode passar. Eu acho que eu já vi isso aí. Foi. Pode passar também. Acho que o outro também. Sim, passando. Pois é. Pode passar. Pronto. Pode passar também. Porque a gente já falou um pouquinho disso e a gente vai voltar. E aí a gente entra na questão dos africanos. Dos povos africanos que vão vir, a diversidade de povos, que vai ser todo mundo transformado em negro. Fica mais fácil. E se você fala em demonização, aí nós chegamos. Qual é a grande luta que as igrejas neopentecostais travam? Geralmente são com quem? Com os demônios, né? E quem são os demônios? São geralmente aqueles que vêm das religiões afro. Isso a gente se depara quando a gente começa a falar de religião com os meninos. Eu estou mentindo? Porque o menino já fala, é demônio. E o outro fala, demônio é você. E aí começa aquela conversa. Como é que a gente se sai de uma situação dessa? Como é que a gente trabalha na ideia do respeito? A gente vai construir respeito de um dia para outro? A gente vai construir diálogo de um dia para o outro? Não vai. Nós, como professores, a gente já entendeu isso. O que a gente precisa é ter conhecimento de causa. A gente precisa saber o que a gente está falando. E aí a gente tem as diversas... Quando eu pergunto para vocês, se eu perguntar para vocês, gente, o candomblé é uma religião africana? É africana? O candomblé, o tambor de mina. O tambor de mina é na Maranhão. A Umbanda. Pois é, o candomblé também não é. Não. O candomblé, e a gente vai, vamos ver algumas coisas aí.
O candomblé não é uma religião africana. O culto aos orixás era feito por um povo pequeno da região que a gente vai chamar de os chamados sudaneses, mas nessa região que pega a Nigéria, da Omédia, onde vem os Jejes, e os Iorubás, que vão ser depois chamados Nagôs. Dessa região dos Iorubás, algumas cidades como Queto, e é de onde o candomblé em Salvador, na Bahia, geralmente é forte. O candomblé daqui é candomblé de Queto, dos povos quetos, porque as nações acabaram se tornando o nome dos seus terreiros. Exatamente. E os Jejes são os voduns, que é diferente de voodoo. Não é aquele bonequinho que a pessoa fica espetando, né? Que a gente só lembra de voodoo assim, né? Deus o livre. Aí alguém fala, Deus o livre, aqueles... Não, isso aí, os voduns não tem nada a ver com o bonequinho que a pessoa faz e fica espetando o outro. Por favor. Aí tem a ver com os candomblés de Jeje, ligados ao tambor de mina. O tambor de mina tem a ver com uma feitoria, um castelo chamado São Jorge da Mina, lá em Lagos, do qual africanos escravizados eram ali, deixados ali para depois serem transportados, assim como inhame, batata doce, banana da terra, tudo isso que a gente está na nossa mesa, que veio dessas regiões, eram transportados para cá. Gente e mercadoria, embora infelizmente gente era tratada como mercadoria. Então, a gente tem o culto aos orixás, gente, o continente africano, olha o tamanho, acho que tem um mapa. Pronto. Olha o tamanho desse continente. Deixa eu só pegar aqui. E tem um termo aqui que está incorreto. A gente, quando fala sobre povos, questões étnicas, a gente não bota no plural. Então aqui são os bantos, não é os bantos. Dessa região, esse é o candomblé de Angola, que vai se originar o candomblé de Angola aqui, que geralmente vai estar muito presente no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. E que vai ter uma força muito grande da Umbanda, que é mais para frente. Nós temos aqui a região de Lagos, aqui ó, onde vinham. Essa região ali, tá vendo os sudaneses? Importantíssimos. Mais à frente nós vamos ter o Império de Mali. São os malês que vão vir, principalmente os alçás. São negros, são africanos islamizados, mas há uma mistura com a questão da ancestralidade. O que é o ancestral para o africano, gente? Os ancestrais são pessoas que viveram nessa terra, que fizeram grandes feitos, que devem ser homenageados. E uma das formas de homenageá-los é através do quê? É através das oferendas. São com os povos africanos que a gente aprendeu o respeito aos mais velhos. São os povos africanos que nos ensinam o respeito aos mais velhos. Esses são os nossos ancestrais. Então, quando alguém de religião, de matriz afro, chega aqui e fala, em primeiro lugar, eu gostaria de reverenciar os meus ancestrais, respeite isso. Porque nós estamos falando de alguém que lembra que tem história lá atrás. E quando eu estou falando disso aqui, gente, desse tráfico de pessoas que não chegaram nem à metade daqui, que foram tirados de forma violenta do seu lugar, foram vendidos como peças, a sua humanidade foi retirada, e tudo que vem deles é tido como ruim e demoníaco, mas que resiste há séculos. Eu preciso ter respeito, porque apesar de toda a investida contra, toda a tentativa de acabar, mas você não acaba com uma história de pessoas que respeitam a sua ancestralidade. O que falta muito na gente? Respeito, honrar quem foi lá, quem veio lá atrás. Então a gente precisa respeitar quem foi perseguido, quem foi preso, quem foi morto até, por conta da sua religião, por conta de ser quem é. Compreende que ser negro é uma resistência. Você é adepto ou não de uma religião de matriz africana, isso é uma questão da sua espiritualidade.
espiritualidade para onde ela vai lhe guiar, mas a questão toda é, olha o respeito, precisa ter respeito pelas religiões de matriz afro, porque não foi pouco. Chegar até, inclusive, vocês sabem, a criação do candomblé de Queto aqui tem a ver com duas mulheres, as mulheres aí protagonistas, que foram para essa região aí, viajaram, elas saem e passam 7 anos aprendendo. Algumas retornam com o filho e tal, e institui o candomblé de Queto em Salvador e tudo mais, né? Cachoeira, dessas regiões. Então, os malês, inclusive, os malês sempre carregavam aquelas bolsas, os amuletos, os patuás, né? Os patuás. A mandinga tem a ver com outras questões, inclusive cultos, né? Mas os patuás, o que é que tem dentro desse patuá? Se você pegasse uma lei, um alçar, dentro dele tem partes do Alcorão, tem um feijão, tem alguma coisa referente ao seu lugar. E é uma ideia de proteção. Você sai com a cruz, com um crucifixo, você não dá antes, você não faz. Então, o patuá é exatamente isso. As roupas típicas, aí vem o abadá se transformou naquilo que a gente vê na avenida, né? O povo ainda bota aqui, o abadá era outra coisa, né? Outro tipo de vestimento. Então vamos lá, vamos seguindo. E outro detalhe, viu? Quando a gente fala de bantus, é um tronco muito grande que vai influenciar, principalmente, não é nem na questão da religiosidade no Brasil, mas é na questão linguística. A gente fala Benjamim ou fala caçula? A gente fala caçula. Caçula é o quê? O filho mais novo. Em Portugal é Benjamim. O caçula vem exatamente desse tronco linguístico aí. Que banto também, alguns historiadores vão falar, não existe banto. É também juntar um monte de gente aí e dizer que é uma coisa só. A gente fala moleque, né? A gente fala, eu acho interessante, viu? Porque a gente tem algumas palavras que vêm exatamente disso, que vai originar a palavra umbanda, que é quimbundo, etc. Mas as pessoas, às vezes, antigamente falavam e não tinham nem ideia disso. Você fala assim, você está de calundu. Você sabe o que é calundu? Quer dizer, fulano está de calundu. Calundu é um espírito malfazejo de origem banto, tá? Possesso. Então, é melhor não estar de calundu. Esteja com outro tipo de espírito, por favor, viu? Mas o calundu é isso. Lembre-se quando você chamar alguém que ele está de calundu. E aí eu faço um questionamento que é trazido por Maria Cecília Domese, que vai dizer como foi possível que no Brasil colonial, sujeitos da base dominada e escravizada tenham conseguido transgredir a exclusividade do cristianismo católico, fundando novas religiões. Povo retado. Como foi possível isso, gente? Com tanta vigilância, com tanta repressão. Você deu a resposta aqui. O que a gente chama de sincretismo, que alguns vão falar aculturação, porque a ideia do sincretismo muitas vezes está ligada aqui. Então tem uma superior aqui que eu preciso me amoldar a ela para poder, né? São estratégias. Como foi possível? Fazendo esse contorno. Não é difícil para as religiões politeístas abraçar outras. Então a gente vai ver as religiões de matriz afro. E outra coisa importante, gente, que a gente não pode esquecer, são as irmandades que vão ser feitas no século 17 e 18, que é a adoração a um santo, né, feito por leigos. Muito importante, que tem a questão do cuidado para com seus membros, e aquilo ali também ajudava você a criar outras estratégias, principalmente para os escravizados, para os pobres, a ajuda que se fazia, principalmente na questão dos rituais fúnebres. Uma coisa liga nós e vai ser construído nesse catolicismo popular. O Brasil vai construir o chamado catolicismo barroco popular, com esse catolicismo que vai começar a fazer essas misturas. E principalmente a questão da morte. A morte para o católico e para os povos africanos, os rituais fúnebres eram extremamente importantes.
para ter uma boa morte. Não tem a Irmandade da Boa Morte de Cachoeira, uma das mais antigas do mundo, importantíssima dessa Irmandade, a Boa Morte. Lembre-se que no século XII o catolicismo inventou o quê? Com a doutrina purgatório. As pessoas agora não vão direto para o inferno, tem estágio. Ou então pode purgar, a ideia de purgar os pecados, o lactopurga. Quanto tempo vai ficar? Vai depender das missas, de 7, 14, 21 dias e tal. Eu conheço uma pessoa que fez uma poupança, ela falou, quando eu morrer, já está a poupança lá para fazer minha missa. Eu não sei, né? Vai que não foi aprovada de cara, a gente vai cantando para subir. Vai fazer. Hã? É a ideia do purgatório para poder conseguir ir para o céu. Qual é a grande questão? Quanto mais perto você... né? Vai que... Pois é. Essas missas, essa questão dos rituais importantíssimos. Morrer e ser enterrado na igreja. Quanto mais perto do altar, era quem era rico, mas você precisava ser enterrado. Quem é que te dava esse suporte para poder você conseguir morrer da forma mais digna possível? Tinha que ter, no caso de Portugal, que vai ser trazido para o Brasil e vai dar super certo, as chamadas carpideiras. Você sabe o que é isso? Gente para chorar, não entendo. Gente era pago para sair chorando. Porque, olha, repare, a gente gosta disso. Porque se uma pessoa chegar e falar assim, você vai no enterro, aí o marido não chorou, não chorou. Nem amava, ali não amava não. Ali não amava não. Se a gente não vê o povo se acabando em lágrimas, se a filha não se jogar no caixão, não amava. Essa é a ideia. Então você tem que ter gente para fazer o coro. Nem sempre dá com os parentes. Então você tinha que ter as pessoas para pagar. Fora pagar o padre a missa, pagar a gente para chorar, todo o ritual precisava acontecer. Lembrando que a roupa branca para diversos povos africanos tinha a ver com a questão da morte. É um traje da morte, até porque o tecido também é mais barato para os povos africanos. Então, ir de branco tinha a ver com isso aí. E a gente, geralmente, ou está de preto ou está de branco no velório, né? Mas vamos que vamos. Então, a gente já falou sobre isso. Vamos lá. Só voltar um pouquinho, só para falar da Umbanda. Não, aqui tem alguns exemplos, né, sobre esses cultos, essa reafricanização dos cultos e tal, mas vamos seguir, a gente já está terminando. As religiões afro-brasileiras, elas vão sair da clandestinidade em 1920, mas com ressalva. E no governo de Getúlio Vargas, nós vamos ter de novo uma questão bem séria em relação a elas. É na década de 20, gente, que vai surgir também, embora muitos falam que não foi na década de 20, foi antes disso, com Zélio, não em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, o surgimento da Umbanda. Porque em algumas mesas, no século XIX, começa a vir o espiritismo, né, da França para cá, e cai no modismo também, aquela coisa com madinha, mesa, não sei o que e tal, e principalmente o pessoal mais rico, começa a ver, primeiro foi entre os franceses, depois os advogados, os médicos vão lá, porque o povo está fazendo cura, e nisso aí, baixou os preto velho, baixou os espíritos, que eles vão chamar de baixo espiritismo, isso aí não. Aí um deles falou assim, não, a gente vai baixar, aqui é uma mesa democrática, porque a Umbanda é a religião brasileira, isso vocês acertaram. Se tem uma religião que é brasileira, é a Umbanda, ela pega todos os elementos do Deus Tupã, Jesus Cristo, uma figura central importante, os santos, a Virgem Maria, tem a Bíblia lá aberta, tem os orixás, vai ter os pretos velhos, as inquices, né, que são trazidos pelos bandos. Você vai ter tudo isso aí, um panteão. Para alguns, tem a ideia de que a Umbanda fez perder um pouco essa ideia de nação, né, desse pertencimento. Mas, por outro lado, é pensar esse panteão que é a realidade brasileira.
O brasileiro, principalmente o baiano, não tem dificuldade de ir de manhã na missa, de tarde no terreiro e de noite na igreja evangélica. Eu estou mentindo? Vamos lá. É para ficar bom? A gente ora, a gente recebe água benta, a gente recebe um banho, um passe, tudo. Exatamente. Principalmente, né, a nossa realidade aqui, ninguém tem muita dificuldade, mesmo criticando e sendo em muitos momentos intolerante. Veja só, a gente consegue ser contraditório até nisso. Então, nós vamos ver algumas leis de repressão, os cultos. Por isso que é muito, além da questão das divindades estarem ligadas à natureza, é um convite a esse, e isso é insuportável para a idade moderna. Há um afastamento do europeu com aquilo que tem a ver com questões de ordem natural, um horror, misturar, tá entendendo? Ninguém quer isso, a gente quer destruição, chega aqui e bota os pau-brasil tudo no chão. Essa ligação com a natureza, ela é rompida pelos europeus. E quando ele vem povos que adoram a natureza, isso para eles não é adoração, eles não adoram uma coisa alguma. Então, a gente vai ver o Estado reprimido. É chamado de o quê? De feitiçaria, de macumbaria. Macumba é um culto no Rio de Janeiro. Macumba não é aquilo que você vê no encruzilhado, aquilo é um ebó. Ebó. É porque é um termo africano. É isso. E não é tudo. Aí a pessoa passa. Eu não sei nem fazer isso, desculpa, gente. É porque eu não sei nem fazer isso, não, mas eu acho que é assim, né? Tá vendo? Olha, ela vai pra cima. Geralmente as pessoas acham que você tá fazendo para estragar a sua vida. Será que você é o centro do universo? Né? Vamos parar com isso? Então vamos lá. Eu trouxe até um documento aqui, ó. O Código Penal, isso tem a ver com o início da República, viu, gente? Aqui são imagens de pessoas que são tidas, ó, varejados 70 terreiros e presos 80 macumbeiros. Esse termo pejorativo, quer dizer, o termo não é pejorativo, deixa eu só voltar. Macumba é um tipo de culto e ritual, etc. Mas infelizmente nós transformamos ele em algo pejorativo. Não é assim que fala, macumbeira? Macumbeiro. Eu estava vendo um vídeo de Daniel, não sei das quantas, é o marido de Vete, ele estava com um menino, é o menino deles, né? Eu não sei se é filho só de Vete, eu não sei, é dos dois, eu não sei da vida desse povo, não. E aí eles estavam tocando. E aí eu fui olhar os comentários, só música de macumba. Eu não vou nem coisar, porque eu não vou me meter na energia do outro, no caos do outro. Chato isso, né? Chato isso. Mas a gente está o tempo todo, há uma intolerância muito grande. Vamos lá. Ó, vocês viram, né? Isso aí vai ficar um material para vocês. O artigo sobre praticar o espiritismo, a magia, os sortilégios. E aí o protestantismo no Brasil, eu peguei isso aqui, são imagens mais do neopentecostalismo, mas vamos seguir. O protestantismo, ele é trazido, não é trazido da Europa, mas ele é trazido dos Estados Unidos, já ressignificado. E aí ele vem com muita característica de fundamentalismo, que é esse ipsiliter da Bíblia, aquilo que eu falei com vocês, que os evangélicos costumam, de certa forma, até idolatrar. Os evangélicos, eu me incluo, viu? Eu sempre estou lembrando a vocês, para vocês entenderem de quem está falando. É uma crítica que faz de dentro para fora. Há uma idolatria da Bíblia, por conta desse fundamentalismo. Esse ipsiliter vai acontecer daquele jeito, direitinho, palavra por palavra. Você acredita em tudo, acredita que o mundo foi feito em 7 dias. Não é que Deus não tivesse capacidade. O Deus que eu sirvo, né, que eu acredito, que a maioria das pessoas de religião de matriz afro também acredita. Não tem problema nenhum com Deus. O problema é com os filhos de Deus. O problema é com os filhos de Deus. Mas quando você pega a realidade, será que a gente pode
pensar que aquilo ali é um texto literário, não é um texto, é uma linha literária que não é necessariamente daquele jeitinho ali, que Deus, por mais que ele atravesse o tempo, vai e volte, ele pode ter, a dimensão de tempo não é a mesma nossa, e que esse tempo de 24 horas é uma construção da modernidade, que o tempo precisa ter 24 horas, porque o tempo não era calculado dessa forma na Idade Média, não era calculado dessa forma na Antiguidade, em cada era vai ser calculado de outra forma. O tempo de 24 horas é esse tempo para a gente trabalhar e ser explorado em 24 horas, para a gente bater ponto, para a gente chegar às 7h30 para dar aula e sair, porque se sair, cadê as diretoras aqui? Deus está de olho em vocês, porque a gente não pode nem liberar o menino 10 minutos antes, só para a gente ter paz interior, para a gente comer, né? E a comida não dá um derrame, e aí fica, eu estou menino agora, foi? Né? O Edson criou, eu sou professora, estou falando o nome dos professores aqui. Pare com isso, deixa a gente liberar o menino mais cedo, por favor, para a gente voltar em paz, para o espírito voltar, né? Para o corpo, e a gente poder seguir em paz para a nossa casa. O que é que tem? 10 minutos a mais, 10 minutos a menos de aula não vai matar ninguém? O menino está nem aí. Então, por favor, né? Já vou logo pedindo isso aí. As diretoras que estão ainda, é porque assim, eu não poderia falar se a minha diretora estivesse aqui, né? Aí eu tinha que ser, né? Tá certo, tá tudo certo. Mas como a minha diretora não está por aqui, então eu posso falar isso aí. Viu? Por favor, diretores e vices. Que os vices já ficam assim, ó. Parece que já fica de butuca esperando a gente naquela, né? Naquela dobradinha ali pra ver. Liberou mais cedo, foi? Foi porque eu preciso de Deus. E o menino não deixa. Então me deixe ir. Né? Me deixe ir. Deixa eu seguir meu caminho. Principalmente quando é sexta-feira. Né? Deixa a gente ir embora na sexta-feira mais cedo. Então, principalmente as denominações protestantes vão vir. Uma grande parte, os batistas principalmente, eu sou histórica, né? Eu faço parte dos batistas já há um bom tempo. Eu estou migrando para o neopentecostalismo, veja só. Mas, né? A realidade das igrejas históricas é que elas vieram de missões, de missionários que eram escravagistas e que escolheram o Brasil porque lá em 1865 foi abolida a escravidão nos Estados Unidos, mas aqui ainda era terra que a escravidão era vigente. E eles vieram para cá e um dos motivos foi exatamente por conta da manutenção da escravidão por aqui. Então é só para a gente entender. Então, mais à frente a gente vai ver em 1970 o surgimento, acho que está no próximo slide. Isso aí tudo vai ficar depois para vocês. O surgimento das chamadas igrejas. Aí vai vir, a partir da década de 30 do século 20, os pentecostais. E os pentecostais já vão ganhando Quem são os pentecostais, professora? São os assembleanos, são o pessoal do avivamento bíblico e o pessoal da quadrangular. Eles são o que nós chamamos de pentecostalismo. Pentecostes tem a ver com todo o movimento de avivamento da Rua Azusa, em que pastores negros vão começar um movimento de glossolalia. Não é nem glossolalia, porque glossolalia é falar em línguas estranhas, mas não eram línguas estranhas que eles estavam falando. Eles estavam falando em línguas. Isso, o avivamento que vai acontecer, por isso a ideia do Pentecostes, que é isso que é central, e a questão dos carismas no pentecostalismo. E o neopentecostalismo, que inclusive vai achar nessa realidade, vai ser construído no Brasil. A gente falou da Umbanda ser uma religião brasileira. O neopentecostalismo, ele está muito entranhado nessa realidade brasileira. A gente vai ver na próxima, que surge na década de 70 aqui, ó.
Tá vendo? São menos ascéticos, porque essa questão de ascéticos, menos essa questão do rigor, cumprimento, essa coisa mais puritana, são menos puritanos, mais objetivos. Aí tem uma questão empresarial, eu sou universal. E aqui eu não estou fazendo brincadeira. É só a questão, eu sou universal. O que é ser universal? Pertencimento mesmo e uma ideia também. Você veste a camisa da Universal. Então eles têm e gira em torno de uma teologia que é baseada na teologia da prosperidade. Como são os testemunhos? Porque eu estava andando na rua chutando lata, perdi tudo, e até que eu encontrei a Universal. E a partir daquele momento minha vida mudou. Agora eu tenho 2 casas, tenho 2 carros. Antes tinha linha telefônica, mas agora não precisa. Até porque é dor de cabeça, né? Agora eu tenho a Claro, a Vivo e a TIM. Sim. Os testemunhos que a gente vê nas igrejas que tem como base a teologia da prosperidade. Antes eu era assim, aí eu era assado. E aí eles vão travar uma verdadeira batalha espiritual com as religiões de matriz afro e espiritismo. Mas vão pegar elementos deles e ressignificar. Lá é demônio, aqui é obra do Espírito Santo. De que maneira? Você vai pegar a roupa branca. Agora não é dia de sexta-feira que é dia de Oxalá. Agora você usa na terça-feira. Você vai ter um sal grosso. Esses elementos são de quais religiões? De matriz africana. Mas você pega esses elementos e esses elementos, eles são muito bem aceitos, principalmente nas camadas mais populares, principalmente o povo desassistido que quer a oração do pastor. Em quantas comunidades vocês não já viram que pessoas são casadas? Aí tem um exemplo que não é pobre, mas um exemplo, Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho, ele não sei se é da Umbanda ou se é de algum candomblé. A mulher dele, Mônica, se tornou evangélica. Ele disse que ele vai para a igreja, mas também quando dá vontade dele sair, ele sai. Sai pelo meio do caminho assim e tal, o pastor vem, conversa, ele não pode deixar mais cerveja não. Ele tem lá na casa dele, tem os altares, a São Jorge, Oxóssi, tem tudo aquilo ali. E a mulher dele se converteu ao neopentecostalismo. Ela faz parte de uma igreja neopentecostal. E aí perguntou, e aí, Zeca? Nossa relação é ótima, eu respeito ela, ela me respeita, porque já vi dessa realidade, essa fusão, essa mistura que está imbricado. Para ela não é difícil ver alguém na igreja tendo o que vai se chamar de possessão. Não vai ser difícil usar um branco na terça-feira. Não vai ser difícil tomar um banho, né? A questão do sal grosso, a água ungida. Esses elementos mágicos, né, que vão ser trabalhados como mágicos, estão presentes no imaginário e que vai se dar muito bem. Por isso, o crescimento. Quem é que mais cresce hoje no Brasil? São as denominações evangélicas neopentecostais, porque aqui ela encontrou o solo mais fértil possível. Eu acho que a gente já vai finalizar aqui. Aqui, entre o neopentecostalismo e as religiões afro, há um espaço sem fronteiras delimitadas, onde transitam extensas camadas da população brasileira, principalmente do meio popular, em busca de experiências místicas de êxtase, transe e de possessão. E essa ideia, não bote possessão aí na ideia, porque isso faz parte da realidade das religiões de matriz afro, mas não coloque uma ideia pejorativa não, viu? É porque há uma possessão. Um espírito toma posse daquele corpo, ok? Vamos lá. E aqui eu gostaria de, porque eu quero abrir, inclusive, alguém ia me dar um sinal, né? Que eu não sei se me deu sinais e eu não ouvi. Eu não, se me deu, me desculpa, mas eu fiquei cega aqui nos sinais. Educar e construir uma cultura que respeita a diversidade. E isso entra a ética. E eu preciso vigiar. O que é a ética? É eu vigiar as ações, né, que norteiam, que eu faço.
A ética não se sujeita à moral, a moral que se sujeita à ética. Como professores e como professoras, como educadores e educadoras, nós podemos ter a religião que a gente quiser, nós cultuamos quem nós quisermos e não precisamos não dizer isso para o nosso aluno. Nosso aluno, se ele não sabe, ele pode saber, não tem dificuldade nenhuma. Mas a grande questão é, as minhas regras, as regras estabelecidas pela fé que eu processo, não é essa que eu vou impor, menino. A gente precisa, nesse novo currículo, desenvolver a questão da espiritualidade, como eu disse mais uma vez. Uma espiritualidade que é pautada exatamente no conhecimento que esse menino vai desenvolver de si. Primeiro, ele tem um conhecimento, informações a gente precisa, porque eu não posso falar do que eu não conheço. Não podem ser informações soltas para esse menino. Essas informações precisam vir balizadas e sob um crivo que vai fazer ele refletir sobre a prática de vida dele. Para que, se ele trata o colega de um jeito, porque o coleguinha é evangélico, porque eu também, como pertencente a alguém de uma evangélica, numa igreja de maioria católica, e nós sabemos que o preconceito ele vai acontecer de vários lados, vai vir de vários lados. Em muitos momentos eu também me sentia extremamente, a palavra, envergonhada. O colega não quer participar, o menino não quer participar de determinada coisa. Para quê, gente? Se ele não quer orar, deixa o menino não orar. Até porque o ensino religioso ele não é pautado agora em religiões. No ensino de uma religião, porque assim era. Ele é pautado no respeito e em um desenvolvimento de uma espiritualidade. É isso, espiritualidade e respeito. Tolerância não. Quem tolera, eu tolero você. Imagine, eu falando do meu pedestal. Eu estou até no lugar mais alto, né? Estou tolerando você. É isso que é tolerância. Eu estou aqui e você está lá embaixo. Respeito, a gente fala aqui, ó, no mesmo nível. Eu respeito você, eu respeito sua religião. Sua religião trouxe elementos importantes para a cultura, forma a matriz religiosa brasileira, forma quem somos, está presente nas roupas. Tem gente que usa branco na sexta-feira e não é do candomblé, não é do povo de santo, mas está de branco, porque acha interessante. Tem gente que vai se beneficiar do conhecimento das ervas trazidas pelo povo de santo. Enfim, vamos na cultura do respeito, gente. Eu não preciso frequentar um terreiro, eu não preciso frequentar um terreiro para ter respeito, eu não preciso sentar numa mesa para ter respeito, eu não preciso ir numa missa para ter respeito. Eu só preciso do respeito. E nós estamos num espaço que precisa promover o respeito. Nós estamos num mundo cada vez mais cheio de haters, de pessoas que querem disseminar. As pessoas estão tão adoecidas, elas querem tanto odiar, que elas querem um objeto, alguém para ser a mira do seu ódio. E aí, eu fico com uma oração das mais lindas possíveis, que eu sempre falo, eu vou gravar essa oração ainda, que é de São Francisco de Assis: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, que onde houver ódio, que eu levo o amor. Quem sabe aí, Dodinha, é linda demais a oração de São Francisco. É uma oração universal. Essa oração não é minha, não é dos católicos, essa oração não são dos evangélicos, essa oração não é do povo de santo, essa oração é da humanidade, é de quem quer ser um humano melhor. Quem quer ser um ser humano melhor, faz uma oração dessa. Fazer um instrumento de vossa paz. É isso. Vou abrir para perguntas, para algo que eu não falei, que vocês gostariam que falasse. Mas desde já eu agradeço a Secretaria de Educação, na pessoa da secretária, na pessoa de Cristina. Esse que eu achei, de Cristina, muito obrigada. Você está lindamente foi mesmo? Tangerina.